dia a todas e todos. Eu confesso que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que teria a oportunidade de conversar com Annie Ernaux, muito menos 2 dias seguidos. Então é uma honra. Bom, e no entanto cá estou. Mas junto com o privilégio vem a responsabilidade da tarefa de conduzir essa conversa entre ela e o incrível Giovanni Martins, escritor que virou sensação ao lançar em 2018 O Sol na Cabeça, seu livro de estreia, um pouco pro lado, para eu poder que ter recebeu elogios de gente graúda como Chico Buarque e Milton Ratum. Agora vem a parte que eu achei que estaríamos numa audiência mais reduzida, enfim. Então, Rita Matar, não me odeie. Quem me apresentou a literatura da Annie Ernaux foi a Rita Matar, sua editora, em 2018. Nós trabalhávamos juntas e ela estava empenhada em conseguir os direitos de publicação de Os Anos para 3 Estrelas, o então existente selo editorial do Grupo Folha. A Rita, minha xará, a quem todos nós devemos agradecer por esse feito de ter trazido a obra da Annie Ernaux para o Brasil, redigiu uma longa carta, acho que para Gallimard, explicando por que queria tanto publicar no Brasil não apenas esse livro monumental que é Os Anos, como se possível toda a obra da Annie Ernaux. Quando ela me passou o PDF de Os Anos para ler, eu que ainda não conhecia a obra da Annie, eu pensei, como que eu não tinha lido isso ainda? A Rita, claro, conseguiu os direitos de publicação. Com o fim do selo editorial, ela se uniu a Fernanda Diamante para criar a Fósforo, casa editorial dos 5 livros, em breve serão mais, da Annie publicados no Brasil. Por que eu estou contando isso? Eu conto isso por algumas razões. A mais óbvia é agradecer a Rita e por ter me apresentado a literatura de Annie Ernaux, e, bom, literalmente por ter me apresentado a Annie Ernaux, e por ter se empenhado com tanto afinco em trazer seus livros para o público brasileiro. É claro que um prêmio Nobel seria publicado aqui imediatamente, mas a Rita queria publicar a Annie muito antes disso. Mas eu faço essa digressão também para dizer que falar com a Annie Ernaux na Casa Folha, que pertence ao Grupo Folha, que abrigava o selo editorial 3 Estrelas, onde eu trabalhei muitos anos e onde eu tive a sorte de trabalhar um período curto com a Rita, é um modo de voltar ao início dessa história. Da 3 Estrelas, da Folha, da Fósforo, origens e destinos. Isso acompanha a literatura da Annie Ernaux, isso acompanha a literatura do Giovanni, e isso nos acompanha hoje aqui também. Passo então a uma apresentação breve dos dois, para enfim dar a palavra a eles. Nascida em Lillebonne, na França, em 1940, Annie Ernaux é a primeira escritora francesa a receber o Prêmio Nobel. No Brasil, seus livros, que como eu acabei de dizer, saíram pela Fósforo, são... eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu vou ter... por favor. São O Lugar, que saiu originalmente em 1983, ganhador do prêmio Renaudot, A Vergonha, de 97, O Acontecimento, de 2000, Os Anos, de 2008, que na minha edição ainda é da 3 Estrelas, e O Jovem, que acaba de sair, de 2022. O Giovanni Martins nasceu no Rio, em 91, lançou o seu primeiro livro 4 anos atrás, O Sol na Cabeça, de contos, esse livro que fez um barulho enorme, porque o Giovanni tem esse talento para a construção de um fraseado muito próprio, muito original, e ele acaba de lançar agora também pela Companhia das Letras, que a casa editorial que publicou, com O Sol na Cabeça. Ele acaba de lançar o Via Ápia, que é o seu primeiro romance. O Sol na Cabeça fez enorme sucesso, de público, de crítica, e ele foi muito elogiado pela crítica, não só pelo Milton e pelo Chico, mas também pela crítica especializada.
e depois foi traduzido para vários países, inclusive para a França. Então é um livro do Giovanni que está publicado na França e que os francófonos são capazes de ler. O Via Appia é, como eu disse, o primeiro romance, os 2 livros publicados pela companhia. Eu queria muito agradecer os dois por estarem aqui, agradecer ao público também que está aguentando esse sol na cabeça. E vou passar a palavra a eles fazendo uma primeira pergunta, e aí eu passo a palavra a Ani e depois ao Giovanni, mas é uma primeira pergunta para os dois. Muito obrigada. Bom dia, Ani, bom dia, Giovanni. Que bom ver você novamente, Ani, que bom ver. O Giovanni está na minha pousada, então nos vimos hoje cedo. Bom, eu prometo, Ani, tentar não repetir as perguntas de ontem, fazer novas perguntas. E aí um parênteses, porque quando a gente conversou a primeira vez, eu fui falando tantas coisas para ela, que ela me disse, mas a gente vai ter 3 horas no palco? Eu falei, infelizmente não, mas a gente tem mais esse momentinho aqui. Bom, a literatura da Ani articula momentos da sua vida privada com fatos históricos. Em A Vergonha, por exemplo, ela volta aos jornais do dia que marcaria o início da sua adolescência, 15 de junho de 1952. Eu cito uma frase que está nesse livro, que é a frase que abre o livro. Meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Os fatos históricos alinhavam os anos, de maneira mais explícita, inclusive, mas em outros tantos de seus livros. Em Um Acontecimento, por exemplo, ela diz, uma semana depois, Acontecimento é o livro em que ela fala do aborto. Uma semana depois, Kennedy foi assassinado em Dallas, mas isso já não me despertava nenhum interesse. Então, mesmo quando é para recusar, para falar que naquele momento aquilo não era importante para ela, ela remete aos fatos exteriores. E bom, a gente está numa casa do maior jornal do país, então a gente começa com essa questão dos fatos históricos. O romance do Giovanni se passa num período delicado da história recente do Rio, que parecia promissor e não foi, que foi a instalação das UPPs. Então eu queria perguntar aos dois como é essa relação da sua literatura com os fatos históricos. Oui, il me semble toujours nécessaire, absolument nécessaire, d'inclure ce qui m'arrive personnellement dans le contexte historique précis, le présent. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où justement les faits politiques et les faits, tout ce qui arrive a une incidence sur la destinée de chacun. Et je ne conçois pas donc de récit sans rechercher exactement ce qui se passe à ce moment-là. D'où effectivement lorsque je me découvre enceinte et que je n'ai pas envie de garder l'enfant, justement 8 jours après avoir appris ça, Kennedy est assassiné à Dallas. Mais par rapport à ce qui m'arrive, ça m'est complètement indifférent. Mais il faut le dire, voilà. Bom, é necessário sempre incluir o pessoal dentro de um contexto histórico. Os fatos no mundo, na verdade, até os fatos políticos, eles têm uma incidência no destino de cada um de nós. Então é importante que seja falado daquilo que está acontecendo num determinado momento. Por exemplo, quando eu me vi grávida e sem vontade de ter aquela criança, 8 dias depois foi quando Kennedy foi assassinado em Dallas.
Para mim, pessoalmente, aquilo não tinha nenhuma importância, mas era importante mencionar isso para situar aquilo que eu estava contando. Olá, bom dia. Bom, escrevi o Viápia de alguma forma, para mim foi tentar reconstruir esse período a partir de uma perspectiva ignorada. Eu acho que isso atravessa todo o meu desejo, o desejo que eu tenho pelo meu trabalho, contar histórias que muitas vezes não são vistas, histórias que estão ali. Por isso no Viápia eu começo cada dia com uma data diferente, né? Eu estou marcando um tempo histórico, um tempo importante para a cidade do Rio de Janeiro, um tempo que foi fundamental para poder que a sociedade civil naturalizasse a militarização desses espaços e a gente chegasse na chacina, na sanguinolência que a gente vive hoje. Então, para mim, era muito importante reconstruir esse momento a partir de uma outra perspectiva. E de uma perspectiva intimista, pessoal, como disse a Anne. Então eu acho que mais do que contar as histórias da UPP nesse livro, eu conto como a vida desses jovens foram afetadas por esse momento. Isso para mim tem o poder de comunicar de uma forma muito próxima com o leitor, e eu apostei nessa potência. Na pergunta da Rita, tem uma palavra que eu acho chave também para fazer essa resposta, que era o parecia promissor. E esse livro, de alguma forma, é uma pergunta. Parecia promissor para quem, né? Bom, a gente tem esses intervalinhos das traduções, às vezes fica, para quem está lá fora, eu não sei se entende que quando a gente fica em silêncio é porque tem alguma coisa de tradução acontecendo aqui dentro. Mas estamos aqui. Eu queria passar, então, dos fatos históricos, desse macro para o micro, e falar da figura materna na obra de vocês dois também. E aí eu vou pedir ao Giovanni que fale um pouquinho antes, porque isso aparece muito, né? Essa ideia de não decepcionar. E a figura feminina é muitas vezes retratada em livros que tratam do universo periférico como a grande figura. E na literatura da Nierlot, a mãe é uma figura-chave, né? Há um livro que a Fausto deve lançar em breve, que é Infame, que ainda tá, uma mulher que ainda está inédito no Brasil, mas em que a relação com a mãe é uma relação ambígua, é muito forte e muito interessante. Então eu acho que os dois têm coisas a dizer sobre a figura materna nas suas obras. Giovanni primeiro e aí depois a Annie, porque acho que talvez o dela seja um pouquinho mais longo. Bom, a figura da mãe é muito doida, né? Viver no Brasil, assim, porque a gente vive num lugar que tem uma filosofia, uma estrutura patriarcal, mas a gente tem relações matriarcais na nossa casa, né? O que é uma equação muito difícil de ser resolvida, né? Porque grande parte dos lares são mantidos por mães solteiras no Brasil. E ao mesmo tempo a gente tem essa cultura patriarcal, por isso que eu acho que é uma coisa filosófica até mesmo, de como a gente constrói esse imaginário e tudo. E as personagens femininas que eu trago para o meu livro são simplesmente a tentativa de eu tentar homenagear, sintetizar e entender. E essa figura sempre foi muito fascinante. Eu acho que eu escrevo livros por causa da minha avó, que era uma grande contadora de histórias. Eu escrevo livros por causa da minha mãe, que me levava na Bienal do Livro. Então toda a relação, toda a maneira como eu aprendi a enxergar o mundo passa por essas mulheres. E quando eu trago essas figuras para a literatura, é uma forma de tentar entendê-las e homenageá-las ao mesmo tempo. E as outras meninas mais jovens, assim, eu fico pensando muito que, na minha época, quando eu tinha a idade dos meus personagens, essas meninas eram talvez o que eu queria ser naquele momento, assim, no sentido delas estarem muito mais centradas no que estava acontecendo, assim.
no Viata tem a Gleice Kelly, assim, eu fiquei refletindo muito sobre a construção dessa personagem. Eu acho que eu a construí porque ela era quem eu queria ser naquele momento, uma pessoa que sabia o que queria fazer e que tinha alguma perspectiva, e eu estava completamente perdido, assim. Então é isso, assim, acho que a tentativa de trazer essas figuras é sempre tentando entender como a minha relação pessoal e afetiva foi construída a partir dessa história toda, assim, que até agora. Então, acho que cada vez mais eu vou trazer, cada vez mais eu acho que eu dou um passo a mais. Assim, essa figura da mãe preta é uma figura muito importante no Sol na Cabeça. Eu acho que no Via Rap eu dou um passo a mais e espero que em futuras obras eu consiga avançar um pouco mais nessa investigação do que isso representa para um país como o Brasil, onde a maioria das pessoas são criadas por essas mães. Então essas mães, elas estão ali criando toda uma juventude que vai ser a juventude que, enfim, que vai estar aí e que vai ser o Brasil. Então essa é de alguma forma falar sobre essas mães pretas, é falar um pouco sobre a criação desse país. Oui. C'est très différent de ce que je vais dire à propos de ma mère et des femmes en France. La première chose en écoutant Giovanni, c'était que ma mère, à moi, elle était une femme puissante, je peux dire, voilà. Mais dans un monde où la plupart des femmes étaient très soumises aux hommes. Et pourquoi? Bon, il y a évidemment certainement des composantes personnelles parce que son père était mort lorsqu'elle avait 15 ans et ma grand-mère a élevé toute seule 6 enfants au début du siècle dernier. Et donc, elle a pris l'habitude d'être une fille forte. Mais il y a une autre raison aussi, c'est qu'elle appartenait au monde paysan et ensuite ouvrier. Elle a travaillé lorsqu'elle avait 12 ans. Et donc, je termine quand même là. Et donc, elle n'a pas été élevée du tout comme on peut le lire dans les romans français habituels. Elle n'appartenait pas à la bourgeoisie. Voilà. Bom, é muito diferente o que eu tenho para dizer, né? Porque sobre a minha mãe e sobre as mulheres na França, na verdade. Em primeiro lugar, ouvindo o que o Giovanni Martins estava dizendo, eu estava pensando que a minha mãe, ela era uma mulher muito potente. E num mundo onde a maioria das mulheres acabava submetida à vontade masculina. E há algumas componentes, evidentemente, nesse caráter da minha mãe que eram pessoais. Ela perdeu o pai, por exemplo, aos 15 anos de idade. Além disso, ela acabou sendo criada por uma avó que criou sozinha 6 crianças no começo do século passado. Ou seja, ela foi obrigada desde cedo a ser uma menina forte. Um outro elemento também é que ela veio de um meio operário, então ela precisou começar a trabalhar aos 12 anos, o que quer dizer que ela não foi criada como a gente costuma ler nos romances franceses. Je peux continuer un peu, voilà. Oui, donc ma mère a été un modèle extrêmement différent de toutes les mères. Elle n'aimait pas du tout faire le ménage, ni faire la cuisine, ni coudre, et elle voulait
agir dans le monde, et la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de vendre, d'avoir un commerce. C'était son rêve, voilà, d'avoir un commerce et d'être autonome. Et mon père était ouvrier, travaillait. Ensuite, il a aussi travaillé au commerce, mais c'est ma mère qui est la grande figure du couple de mes parents. Et elle adorait, comme votre mère était conteuse, mais la mienne était une grande lectrice. Elle avait toujours aimé lire et elle a encouragé le fait que je lise tout le temps. J'avais le droit de lire tout le temps. Et lorsque j'ai dit que je voulais écrire, lorsque j'avais 20 ans, elle a dit: et moi, si j'avais su, j'aurais aimé le faire. Voilà. Bom, a minha mãe, ela era um modelo de mãe muito diferente de todas as outras mães, porque ela não gostava das tarefas caseiras, ela não gostava de cozinhar, ela não gostava de costurar, ela queria estar no mundo. Então a única coisa que ela podia fazer de fato era trabalhar no comércio. E meu pai, por sua vez, ele era operário inicialmente e só mais tarde ele passou para essa atividade comercial. Quem era a grande figura no casal era a minha mãe. E enquanto a sua mãe era alguém que contava histórias, a minha mãe, ela era uma leitora voraz, né? E foi ela que me apresentou a leitura. Então ela teve esse papel preponderante também. Só um comentário, eu não sei quantos de vocês conseguiram assistir ao filme Os Anos Super 8, acho que em português traduzido como Os Anos de Super 8, né? Feito pelo filho da Annie, o David, e pela Annie, em que aparece a mãe. Eu fiquei muito emocionada de ver imagens da mãe, que é esse personagem central na obra dela. Enfim, então, quando eu disse que ela certamente falaria mais sobre a mãe, é porque a mãe é muito importante nessa construção narrativa dos livros. Quem já conhece a obra da Annie sabe disso. Mas eu queria falar de uma outra coisa que também aparece e que tem a ver também com a mãe, a figura da mãe na obra da Annie, que é a questão da inadequação. Aparece o tempo todo essa ideia de o que vão pensar da gente. No filme isso aparece também, na narração que a Annie fala, isso aparece. Mas essa questão, o que vão pensar da gente, que de alguma maneira se relaciona com como era a vida da Annie na casa dela, vivendo com os pais, ocupando o mesmo quarto, e a escola que ela frequentava, escola religiosa, com pessoas de outra classe social. Então a ideia da inadequação aparece de forma muito forte. Então, Annie, eu te pediria para falar disso, por favor. Oui, alors c'est évidemment une composante très, très importante de mon travail d'écriture. C'est ce sentiment d'être passé d'une classe sociale dans une autre. J'appartiens effectivement à la classe sociale, disons, des dominés. Des gens considérés comme inférieurs. Et par l'école, je suis passée dans un monde qui a d'autres codes, d'autres façons de parler, d'autres manières, et qui va considérer le monde donc dominé, voilà, va le considérer comme avec une sorte de mépris ou d'indifférence, et surtout ne pas le connaître, Et c'est dans dirais-je, dans cette coupure, dans cet intervalle, dans cet entre-deux, que au fond, je situe mon écriture.
Voilà. Parce que, ayant la mémoire d'un monde et vivant dans un autre monde, j'ai forcément une autre façon d'écrire et le désir de faire connaître le monde d'où je viens sans ce regard dominant. Bom, esse foi um componente extremamente importante na minha escrita, né? Porque eu vivi esse sentimento de pertencer a uma classe social e passar para uma outra diferente. Eu vinha de uma classe dominada, uma classe considerada inferior. Contudo, na escola eu me deparei com um outro mundo que tinha outros códigos, outros valores, outra maneira de falar e que olhava para o mundo de onde eu vinha com desconhecimento, com indiferença e com um certo desprezo. Então, é nesse entre mundos, nesse entre dois lugares que eu situo a minha escrita. Ou seja, é como se eu fosse a memória viva de um mundo dentro de outro mundo. Olha, eu acabei de me dar conta que acho que não mostrei os livros do Giovanni. Mostrou? Eu falei, diga. Obrigada. Não, eu queria, na verdade, continuar um pouco nesse assunto e aí trazer o Giovanni um pouquinho para a conversa, que é essa questão de estar num mundo pouco leitor, quer dizer, no caso da Dani, a mãe era uma grande leitora, mas ela mesma diz que a instrução era vista, nos anos ela fala isso, né? Que a instrução era vista com desconfiança, né? Mas estudar para quê? Trabalhar. E isso num país em que a educação é um valor, né, muito forte, como a França. Então, a revelação disso para o público brasileiro é muito curiosa, né? E, no entanto, ela muda de classe social em função da instrução. Mas existe sempre esse momento de retorno à casa familiar, de retorno à cidade, de retorno a esse mundo. E aí eu queria, enfim, que a gente falasse um pouquinho mais disso, mas também que o Giovanni falasse como foi, quando ele se torna um escritor, como passa a ser a convivência com amigos e pessoas que não eram leitoras, se ele passa a ser visto também com desconfiança. Eu acho muito pelo contrário, assim. Eu acho que eu comecei a ser visto com muita confiança, assim. E acho que começaram até a confiar as histórias para eu poder contar. E eu acho que isso tem a ver com a gente tá em realidades completamente opostas, né? Eu e a Aline, nesse sentido, históricas. A gente está falando de um país que foi o último país a abolir a escravidão no final do século XIX e que no começo do século XX, menos de 5% das pessoas eram letradas, né? Então, estudar para uma população que não teve nenhuma reparação histórica era a única saída, assim, para poder conseguir mudar qualquer perspectiva de futuro, para poder construir qualquer perspectiva de futuro. Então, minha mãe não pôde estudar, porque começou a trabalhar com 9 anos de idade, minha mãe tem 8 irmãos. Então ela tinha essa convicção muito forte: você precisa estudar, você precisa romper com isso. Por mais que ela não falasse, ela falava assim: você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ler, você precisa... Ela falava isso pra mim o tempo inteiro. Bom, eu não ouvi tanto esse conselho porque eu saí da escola na 8ª série. Mas uma outra coisa que ela falava além disso é: você tem que ler. E isso eu ouvi e os livros me trouxeram aqui. Então, de alguma forma, foi uma aposta na educação a vida inteira, e eu sinto que eu fui muito influenciado pelos meus amigos, pelos meus primos, pelos meus tios. Todo mundo falava assim: esse moleque vai ser diferente, porque ele lê, porque ele tem conhecimento. E a gente, eu acho que entendia que o conhecimento, nesse sentido, era a única forma da gente conseguir romper com essa barreira. Porque a gente sabe que diploma não resolve. O que resolve
no Brasil é contato, tá ligado? A pessoa pode não ter feito cursos, faculdade nenhuma. Se ela conhecer essa pessoa certa, ela vai trabalhar, ela vai ter seu espaço no mercado de trabalho. Isso eu chamo de o privilégio da mediocridade branca. E o povo preto no Brasil, ele tem que estar, tipo assim, 10 vezes melhor para ser visto como igual. Então, a gente fica o tempo inteiro ouvindo isso. Você precisa ser melhor, você precisa ser melhor que os outros, você vai conseguir. E eu acho que de alguma forma, tudo isso me ajudou a acreditar, a ter perspectiva de que realmente eu podia romper com esse lugar que historicamente foi construído para eu ocupar. En fait, le système français est très différent, mais alors il y a des ressemblances. C'est-à-dire, vous avez dit effectivement qu'il y a des blancs médiocres qui, grâce à leurs relations, ont de bonnes situations. Je peux dire qu'on retrouve cela en France. Il suffit d'être justement ce qu'on appelle des héritiers. Voilà. Et c'est effectivement le fait d'appartenir à un milieu cultivé, avec économiquement riche, mais surtout cultivé. Mais vraiment, ayant déjà le savoir, tout cela fait qu'il y a un avantage et que l'école, d'ailleurs le système scolaire, est en France un système qui va de la base et se rétrécit jusqu'en haut. C'est-à-dire que tout le monde va à l'école, mais très peu arrivent jusqu'au sommet. C'est un écrémage, une élimination assez progressive. On est dans deux systèmes qui sont effectivement différents, mais on retrouve des inégalités flagrantes. Bom, eu quis falar porque, na verdade, na França, nós temos um sistema que é bastante diferente. Contudo, eu vejo semelhanças, sim. Você falou muito aqui de uma mediocridade branca que acaba permitindo uma mobilidade através de contatos. Na França, nós temos algo semelhante, que é o que nós chamamos de os héritiers, os herdeiros. Esses herdeiros, eles só precisam pertencer a um meio mais rico, mas, sobretudo, é só preciso que eles tenham mais acesso à cultura, que eles sejam cultivados, como a gente fala. Então, é uma questão de ter acesso ao saber. E quanto à escola, ela tem um sistema que ele é como um funil invertido. A base é muito ampla, todo mundo vai para a escola no início, mas depois vai se afunilando e estreitando até chegar no topo. E poucos chegam até o topo porque é um sistema de eliminação progressiva. Por isso que eu digo que tem muitas diferenças, mas eu vejo semelhanças com isso que você falou. A França tem, quer dizer, você chega à faculdade, mas alguns eleitos, na maneira de dizer, chegam às grandes escolas. Então há uma separação na instituição escolar francesa que é elitista. Bom, mas eu queria, Annie, falar um pouquinho, não sei se vocês conseguiram escutar ontem, porque você estava com fone, mas quando a gente falou do acontecimento na mesa, na tenda, o pessoal que estava no telão aplaudiu muito você. E justamente quando você falava do aborto. E eu imagino que isso seja em função de o aborto ser uma questão muito sensível às mulheres, né? Quando devia ser a todos nós, uma questão de saúde pública, mas também porque a gente vive no Brasil hoje uma situação de é maior do que a criminalização que já existe, mas uma perseguição mesmo ao direito
o direito reprodutivo da mulher. Então, foi muito bonito o que você falou ontem sobre o aborto. Eu não sei se todo mundo que está aqui pôde te escutar. E se você pudesse falar da agonia que você narra com a sua elegância no livro, sobre a dificuldade de conseguir dinheiro em um lugar seguro para fazer um aborto, e como isso era revelador também do seu lugar social naquele momento. Le livre que j'ai écrit, l'événement, en 2000, est le récit de l'avortement clandestin que j'ai subi, que j'ai connu 30 ans auparavant, lorsque c'était interdit en France. C'est maintenant autorisé depuis 1975, mais il y a toujours, pèse toujours sur les femmes une idée qu'il ne faut pas en parler, que c'est voilà, c'est quelque chose qui est autorisé, mais pas encouragé, dirons-nous. Voilà. Et le récit que j'ai fait, c'est justement, à l'époque, c'est parce que je désire vraiment que jamais les femmes ne vivent cela. Or, je crois qu'au Brésil, elles le vivent encore. Voilà. Pas toutes, parce que justement, il y a aussi une question d'argent. Lorsque j'ai, quand j'avais 23 ans, que j'ai avorté, j'étais étudiante sans argent et je ne connaissais pas de médecin qui le fasse. Je ne connaissais vraiment personne. Et pendant 2 mois, j'ai cherché à avoir l'argent et une adresse. L'adresse d'une femme qui accepterait, parce qu'il y en avait qui font ça pour de l'argent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'était quelque chose que je décris en détail parce qu'il faut savoir ce que c'est. C'est une femme à qui on donne l'équivalent d'un salaire de secrétaire, voilà, et qui vous met une sonde dans l'utérus. Et ensuite, se déclenche une fausse couche et on se retrouve à l'hôpital. Et à l'hôpital, on est méprisé, on est traité comme une chienne. Voilà ce qui m'est arrivé. Et je pense que c'est quelque chose qui est contre la dignité des femmes. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'une femme soit réduite à cela parce que c'est décidé d'en haut par un pouvoir la plupart du temps masculin et aussi religieux, ça compte beaucoup, voilà, à vivre cela. Donc c'est contre sa liberté, c'est contre le corps de la femme, c'est une sauvagerie qui est inadmissible dans le monde. Então, o livro foi o acontecimento. Nesse livro eu narro o aborto clandestino que eu havia vivido 30 anos antes de eu escrever o livro. E que naquela época ainda era proibido na França. Agora é preciso dizer que o aborto já é autorizado desde 1975, contudo, não se deve falar a respeito, ou seja, é autorizado, mas não é totalmente aceito. E na narrativa, essa narrativa ela foi importante para mim porque eu não quero que nenhuma mulher volte a passar por isso, que nenhuma mulher viva essa situação. Eu sei que no Brasil, por exemplo, ainda é uma situação que é vivida por muitas mulheres, e tem também a questão do dinheiro. Eu, na época, era uma estudante e eu não tinha dinheiro suficiente para um procedimento desses. Eu não conhecia ninguém que pudesse fazer esse procedimento. Então eu passei 2 meses buscando tanto o dinheiro quanto alguém que fizesse isso para mim.
Eu descrevo, portanto, no livro, em detalhes, o que foi que aconteceu. E o que acontece é que eu acabei encontrando uma pessoa para quem a gente paga o equivalente do salário de uma secretária, para ela inserir uma sonda no seu útero, o que faz com que você tenha um aborto, considerado um aborto espontâneo. Daí você é passada para o hospital, onde você é tratada como uma cadela, e isso é algo que fere totalmente a dignidade das mulheres. E como é que a gente pode aceitar uma decisão que é tomada dessa forma, de cima para baixo, por uma visão masculina, também uma visão religiosa, que atenta contra o corpo das mulheres, contra a dignidade feminina. Somos uma instituição que trabalha em prol da gestão pública brasileira, dos servidores públicos brasileiros. Giovanni, você estudou em escola pública, a Aninha foi professora de escola pública. Queria saber se existe alguma influência dessa escola pública, dessa educação pública, desse serviço público na vida de vocês e na escrita de vocês. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu falei, eu não suportei muito tempo enfim, a rotina escolar, era muito puxado para mim aquilo. Que eu comecei a entender que, para mim, começou a parar de fazer sentido tudo naquele momento. Mas eu trago essa vivência de escola pública para os meus textos, porque escola também é convívio, né? Escola também é você aprende a socializar, você tem suas primeiras paqueras, você tem seus primeiros desejos e aventuras. Fundei meu primeiro baseado na escola, por exemplo. Uma coisa tão importante, assim, para mim hoje, assim, para minha construção. Mas eu lembro de um episódio assim que foi muito importante. Ele foi importante para mim a trajetória inteira. Ele foi importante para eu sair da escola e ele foi importante para eu estar aqui hoje. Que foi um dia que eu estava numa aula de geografia e o professor, completamente revoltado assim com a bagunça na sala, ele começa a fazer um escândalo falando pra gente que se a gente não tomasse vergonha na cara e estudasse, a gente ia cumprir exatamente o destino que tinham preparado pra gente. Eu estudava na Gávea, na frente de uma das escolas mais caras do Brasil, e ele falou: vocês estão aqui para aprender a ser empregado das pessoas do outro lado da rua, e se vocês não estudarem, é isso que vocês vão ser. Eu fui estudar por outras vias, fico muito feliz de não ser empregado de ninguém hoje, mas não estou querendo aqui fazer apologia contra a escola, gente, dá para fazer as duas coisas. Très différent pour moi. Tout d'abord, je suis allée non pas à l'école publique, mais à l'école privée religieuse. Et je crois que c'est là que j'ai ressenti pour la première fois les différences de classe sociale. Voilà. Et j'avais voulu enseigner autrement que dans l'école publique, où j'ai été professeur pendant en fait toute ma carrière. Mais au début, j'ai été dans un lycée, mais mon premier poste, dans un lycée qui était en partie lycée technique, et donc qui avait des élèves qui étaient au fond des enfants qui me ressemblaient à moi dans ma jeunesse, c'est-à-dire de milieu populaire. Et c'était un grand choc pour moi de m'apercevoir qu'ils étaient déjà dans des classes scolaires qui les menaient vers des métiers sans grand avenir, sans beaucoup d'avenir. Et par ailleurs que justement il y avait une élimination scolaire des classes sociales, de certaines classes sociales. Donc je me suis rendu compte de ça, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé d'écrire. Voilà. Bom,
Foi muito diferente para mim, né? Porque, na verdade, eu não estudei em escola pública, eu estudei numa escola particular e religiosa. E foi justamente nessa escola que eu senti pela primeira vez a diferença entre as classes sociais. Eu até teria gostado de frequentar uma escola pública, porque toda a minha carreira de professora foi na escola pública. No início, inclusive, eu trabalhava numa escola técnica, onde eu tinha alunos que eram muito parecidos comigo, com o meio de onde eu vinha, um meio mais popular. E foi também um choque para mim perceber o quanto eles estavam cursando um percurso que os direcionava especificamente para atividades, profissões que eram desvalorizadas. E da mesma forma como eu já percebia esse filtro de classes sociais que já estava presente na escola e na formação que era oferecida.